Chegamos em um momento do nosso curso onde é preciso conhecer ferramentas de edição do Excel. Essas ferramentas vão permitir a você copiar, recortar e colar inúmeras informações em uma planilha. Então preste bastante atenção nesta aula, pois os procedimentos ensinados serão fundamentais para que você conheça muito bem como trabalhar no Excel 2016 e criar planilhas com eficiência. Nós vamos começar neste momento a conhecer as ferramentas de edição de planilhas do Excel 2016. E quando eu falo de edição de planilhas, eu falo de um conjunto de ferramentas que permite transferir dados de um ponto ao outro, seja colando, copiando ou recortando essa informação. E aí, quando eu falo isso, a gente sempre lembra do quê? Do Ctrl C, do Ctrl V e do Ctrl X. É interessante ressaltar que, apesar das mudanças nas versões dos softwares da Microsoft, essas ferramentas de edição, de cópia, cola e recorte continuam trabalhando da mesma forma. Então, quem trabalhava com Excel antes da versão 2016 vai ver que esse procedimento é idêntico ao anterior. Mas, para quem é novato, vai conhecer uma ferramenta muito interessante. Então, eu vou colocar aqui janeiro, fevereiro, março, abril, para que nós possamos, a partir desses textos, utilizar as ferramentas de edição do Word 2016. E agora, nós vamos aprender a copiar essas informações. O que você precisa fazer para copiar um conjunto de informações? Primeiro, você vai utilizar qualquer forma daquelas que eu ensinei para selecionar informações para selecionar os dados contidos na sua planilha. Tá vendo? Então, você seleciona elas, marcando aqui as células desejadas e digita, por exemplo, Ctrl mais C. E aí você vai ver que vai surgir uma linha aqui que está em movimento, significando que você copiou essa informação. Se você não quiser usar o Ctrl C, você seleciona novamente, e vem aqui na área de transferência. Está vendo aqui na página inicial? Você pode utilizar o recortar e pode utilizar aqui o copiar ou copiar como imagem. Então, se eu clico aqui em copiar, acontece a mesma coisa. O que eu faço? Escolho um local e clico em colar. É importante ressaltar que quando você copiar e colar um conjunto de informações, o espaço para que essas informações sejam coladas, ou seja, o número de células, tem que ser igual. Para que você finalize o comando de cópia, é só pressionar ESC. Inclusive, vejam bem, eu posso querer selecionar tudo isso. Tá vendo? Copiar e colar. Olha lá, tá vendo? Se eu escolho uma célula diferente, ele vai colar mantendo a quantidade de informações. E aí ele acaba deslocando as células e aí entra aquela questão que eu falei de que você tem que ter o espaço necessário para cola, para mover as suas informações. Falando em mover as informações, quando você quer simplesmente tirar uma informação de um local e mover para o outro, é só utilizar a opção recortar, aqui com essa tesoura, ou simplesmente pressionar o Ctrl X. Vem aqui e cola. Tá vendo? Lembrando que todas essas informações podem ser obtidas com o botão direito, onde você pode recortar e colar. Tá vendo aqui, E aí você consegue fazer as edições necessárias. Se você quiser fazer isso de planilha para planilha, olha só, é só copiar ou recortar, vir para a planilha e colar. Então, essas ferramentas de edição do Excel são fundamentais para que você consiga construir planilhas com eficiência e, assim, você pare de perder um certo tempo construindo a sua planilha e dedique este tempo perdido para a construção de fórmula, gráfico e aplicação de formatação. Agora que você já está conhecendo essas ferramentas, vou parando por aqui e deixando aí para vocês a tarefa de interagir com a ferramenta Ctrl C, que é o copiar, Ctrl V, que é o colar, e Ctrl X, que é o recortar, para que você consiga realizar diversas edições na sua planilha.